dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para todos. Gente, vocês sabem que a canalização ou a incorporação ela é anímico-mediúnica, como eu já expliquei várias vezes, né? Ou seja, o trabalho é em conjunto do médium e do espírito. Os dois trabalham juntos. Então os dois falam. Então a responsabilidade é dos dois, do médium e do espírito, muito mais do médium, tá? Por que eu estou falando isso? Porque todas as comunicações que vêm através de mim, eu me responsabilizo por todas elas. Todas acontecem, os espíritos que se comunicam, incorporados ou não, é por minha permissão. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, por que não fala você mesmo? Por que você coloca um espírito canalizado incorporado como se você quisesse colocar a culpa da comunicação nele? Não é isso não, gente. Não é não. É direção da espiritualidade quando ocorre uma canalização e incorporação para o trabalho ser feito com os espíritos. É uma direção da espiritualidade. Então, não é para colocar a culpa do que foi dito no espírito. Eu me responsabilizo por todas as mensagens que são trazidas. Que fique bem claro isso. Tá? Porque eu sou homem e eu tenho saco roxo, bem roxo. Então eu assumo o que eu digo. Tá? Bem roxão. É ele, bem bonitão, roxo. Eu tô canalizado com o roxo, como vocês podem perceber, ele já chegou. Tá? Então eu me responsabilizo pela comunicação. Essa palestra aqui, me veio pela espiritualidade. Nós passamos para o Pedro. E ela é de extrema necessidade, porque essa palestra é para esclarecimento, ensinamento e correção e educação. Sabe, ser um médium de concerto, um profeta de concerto, é uma tarefa muito árdua, muito difícil, porque Deus te dá algo para você entregar e, geralmente, para o médium de concerto, esse algo que Deus manda ele entregar é muito duro, mas necessário. É muito duro, muitos não compreendem, diz que, poxa, não podia falar dessa forma, poxa, será que não era melhor não ter falado nada? Será que não era melhor deixar para lá? Não, gente, tem que falar. Sabe por quê? Porque é para dar um chacoalhão, para mudar. Porque se não falar, não muda, continua e causa muitos danos. Vocês querem que cause danos? Não queremos que cause danos, né? Porque os danos são grandes. E às vezes os danos esses danos são causados para muitos. Então, quando Deus manda, tem que falar. Doa quem doer, independente do que vão pensar. Os antigos profetas de concerto tinham muita dificuldade, às vezes, de obedecer o que Deus mandava eles falarem, porque era muito duro, mas eles falavam. Já teve profeta que não falou, e se estrepou porque não falou. Se estrepou com Deus. Então, tem que falar. Outra coisa, essa palestra está sendo dada aqui não é porque eu te odeio, muito pelo contrário, é porque eu te amo muito. É exatamente por isso que está bem difícil de dar. É porque eu te amo bastante, independente de qualquer coisa. Eu estou falando isso para muita gente, porque eu estou falando para muitos médiums. Eu vou falar para médiums. Eu amo todos vocês, todos os médiums. Todos os médiums. Todos os médiums. Então, quando eu digo eu te amo, eu estou falando eu te amo para muitos. Estou dando essa palestra justamente, irmão, porque eu te amo demais. Porque a coisa está feia. Está muito feia. Muito feia. E muitos desses médiuns não são pessoas ruins, mas entraram na frequência das trevas por invigilância, por falta de discernimento e também por ignorância, falta de conhecimento, falta de estudo. Aí as trevas pegou. Por isso que eu estou aqui para esclarecer. Vai ajudar bastante. Vai ajudar muitas casas, vai ajudar muitos médios, porque muitos médios estão passando pelo que eu vou falar agora.
Muitos. Então, a mensagem serve para muitos. Aí no título está um médium Mike, não é? É um nome fictício. Não estou falando de ninguém conhecido. Esse nome fictício, ele representa muitos médiums. Muitos médiums. Eu vou falar no singular, eu vou falar o médium Mike. Mas quando eu falar o médium Mike, eu estou falando para muitos médiums. Entenderam bem? Ficou bem explicado, não ficou? Quando o nome Mike veio na mente do Pedro, eu quis colocar alguns outros nomes que o Pedro conhece, uns nomes muito legais. Eu pensei em Jack Daniel. Eu pensei em... eu pensei em Jack Daniel. Eu pensei em Joel McDowell ou Joel McDonald. Eu pensei em Mike. Mike. Deixa Mike. Né? Ou Jerry Clayton. Não, Jerry Clayton não. Mike. Então, o Mike representa muitos médiums. Vamos falar sobre um pouco sobre o médium Mike. O médium Mike é um homem bom. Uma pessoa que tem um bom coração, tem amor no coração, ele não é ruim. O médium Mike, ele tem boas intenções, ele não tem más intenções, não. Ele é uma boa pessoa, ele não é ruim. Só que o médium Mike, ele não teve muito estudo. Ele terminou o 2º grau, mas ele como ele teve um estudo fraco, ele é meio que semi-analfabeto. Ele não tem nenhuma faculdade, ele só tem o 2º grau. Mas um 2º grau fraco. O médium Mike foi inserido numa religião onde é muito bonita, uma religião linda, mas é uma religião que está tomada pelo fanatismo, pela intolerância religiosa e por muitas outras coisas. É uma religião que traz um conhecimento muito limitado, muito infantil de espiritualidade. É uma religião que ela serve para espíritos primários que estão começando agora na escala evolutiva. Uma religião onde os adeptos eles têm uma tendência muito grande ao fanatismo religioso, à intolerância. Tem muita disputa nessa religião entre os trabalhadores. Não são todos, mas são muitos que estão assim. Disputa, fofoca, disse-me-disse, ciúme, inveja, sede de poder, que tem muita gente nessa religião tem, sede de cargo, disputa de cargo, né? Eles perdem também muito tempo tentando desmascarar outros irmãos de fé. Isso acontece, tudo isso dá brecha para a entrada das trevas. Mas eles fazem isso porque eles acham que só porque eles aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e jogaram uma aguinha em cima da cabeça e se disseram batizados, estão protegidos e salvos. É uma ignorância muito grande, muito grande. Porque isso não te salva. O que te salva é a sua conduta, é o seu interior, que habita no seu coração, na sua mente, suas ideias, suas intenções, sua frequência. É isso que te salva. Sua conduta, sua frequência, seu caráter. É isso que te salva. Não batismo ou aceitar Jesus. Isso não salva ninguém. Então, o médium Mike, Joel McDonald, Jerry Clayton, Jack Daniel, ele ficou um tempo nessa religião e ali ele teve alguns aprendizados e conhecimentos, porque nessa religião tem conhecimentos, tem aprendizado. E de repente,
o médium Mike é levado e conduzido pela espiritualidade para um centro universalista. Um centro universalista. Bom, os conhecimentos de um centro universalista já são cósmicos. É de uma visão bem mais expandida. É um conhecimento bem mais profundo de espiritualidade, científico, e necessita ter muito estudo. Tem que estudar muito para ser um médium universalista. Tem que estudar bastante. Como se fosse para um concurso público. Tem que estudar muito, tem que se dedicar bastante. Então, o médium Mike fica ali no centro universalista por um tempo. E o médium Mike adquire muitos conhecimentos. Porque ali tem palestrantes com conhecimentos e ele aprende muito. Mas não o suficiente. E o médium Mike não estuda. Durante todo esse tempo ele não estuda. E quando estudou muito pouco. Porque o médium Mike trabalha. E ele não tem tempo para estudar. E o trabalho do médium Mike é muito árduo. E a espiritualidade entende isso. Mas não estudou. Não estudou quase nada. Não estudou nem o que se diz suficiente. Muito longe do suficiente. E acontece, o tempo vai passando, os anos vão passando, e o médium Mike, por muitos acontecimentos que ocorrem ali, o médium Mike se transforma no dirigente desse centro universalista. Mas espera aí, para ser dirigente tem que ter preparo, tem que ter estudo. Como é que você vai ser um dirigente se você não tem conhecimento espiritual quase nenhum, só tem um conhecimento infantil que trouxe lá da outra religião, que não dá para botar ali no centro universalista. O médium Mike virou dirigente e o aceitaram como dirigente, mesmo sem ele ter preparo nenhum, sem ele ter conhecimento nenhum. Mas virou dirigente. O médium Mike é um semi-analfabeto e não tem conhecimento espiritual nenhum, é praticamente um analfabeto espiritual. Como que ele vai ser dirigente desse centro? Então, mesmo ele sendo uma boa pessoa, ele pode padecer pela ignorância, pela falta de vigilância e discernimento. Ou seja, tem tudo para dar merda. E deu merda. Por quê? O médium Mike trouxe um pouquinho do ranço da religião a qual ele veio. E ele começou a fazer umas coisas um pouco complicadas. Tipo o quê? O médium Mike convidou um palestrante de uma certa religião, muito boa, muito bonita. A religião não tem nada a ver com a história, é o palestrante. Um palestrante que era a reencarnação de um espírito muito trevoso. Esse palestrante é extremamente inteligente. Sim, ele é inteligente. Ele não é burro. Ele é intelectual, ele tem muito conhecimento, muitos anos daquela religião de consciência expandida a qual ele vem. É um palestrante que fala muito bem, ele sabe jogar bem com as palavras. Ele fala manso, mas ele não é manso. Ele é um hipócrita. Ele é um intolerante religioso, um fanático religioso, um perseguidor de irmãos de fé. E ele tem uma mente bem fechada, bem estreita para a espiritualidade, uma mente engessada, que está parado no tempo, em conceitos antigos de espiritualidade, se tornou muito rígido, se tornou um intolerante e perseguidor de todos os irmãos, de vários irmãos que pensam diferente dele sobre a espiritualidade. Ele persegue, ele dedica a sua página na internet para atacar tudo quanto é espiritualista que pensa diferente dele. Quando você dedica a sua página a atacar de forma que se diz ser sábia, não estamos aqui só nos estudos, não estamos atacando ninguém, mas na verdade está atacando sim, falando bonitinho e manso, como o hipócrita que é, você dá brecha para a entrada das trevas.
para desacreditar trabalhos sérios, de médiuns sérios, que foram enviados pela espiritualidade maior. É um intolerante, fanático, perseguidor de irmãos de fé, distorce as coisas que os irmãos de fé falam, distorce, isso é uma trama das trevas, porque é uma mentira. A mentira você sintoniza com as trevas, você entra em sintonia com as trevas, abre o clima psíquico para as trevas. É uma sementinha do mal encarnada, veio de lá. E é inspirado e intuído por espíritos das trevas, mesmo sem saber que é. E não acredita que é quando falam. E os espíritos das trevas comemoram isso. Porque isso é arrogância, isso é orgulho e vaidade, achar que não está sendo usado por eles. Então, esse religioso, que o médium Mike convida para o seu centro, para palestrar, o médium Mike, ele faz a cagada 2 vezes, ele convida e ainda senta do lado dele, concordando com tudo que ele está falando. Com tudo que ele está falando. Falando de forma bonita, mansa, dizendo que estão ali numa união fraterna, que temos que ouvir todas as opiniões, mas, na verdade, a trama ali do médium Mike, do palestrante intolerante fanático religioso, a reencarnação de um inquisidor, a intenção ali era desmascarar um irmão de fé, desacreditá-lo, desmerecê-lo a qualquer custo. Era a trama das trevas em ação. Porque o irmão de fé que eles estavam tentando desacreditar é um enviado do Cristo. É um enviado do mundo maior que encarnou para esclarecer as pessoas, para trazer evolução espiritual e expansão de consciência. Então está lutando contra a luz. Mas eu não acredito nesse médium. Não importa se acredita ou não. Ele é. É que nem não acreditavam em Jesus. Não importa que não acreditavam em Jesus. Ele era. Não importa que não acreditavam em Chico. Ele era um espírito enviado do mundo maior. Acreditando ou não. É que nem não acreditar em Deus. Não importa que não acredite em Deus. Ele existe. Ele não vai deixar de existir porque não acredita. O homem daqui não sabe nada. Não tem discernimento e nem comunhão com o Pai. É uma pedra para o amor e para a espiritualidade, a maioria. Você esperar isso de uma religiosa, fanática, intolerante e arrogante que acha que está certa em tudo, já é esperado. Que é a reencarnação de um maioral das trevas, que se faz passar por espírito iluminado e não é. Isso já é esperado. De uma fanática, de uma mulher fanática, intolerante e arrogante, que está sempre certa em tudo, que quando você não concorda com ela, ela diz que você não está entendendo e não está alcançando. E se você não for hipnotizado ou manipulado por ela, se ela não conseguir te manipular ou hipnotizar, ela se afasta de você. Isso é um perfil psicológico de treva. Mas na frente das pessoas é lindo, é carinhosa, carinhosinho, evangelizado entre aspas. Mas e na convivência? Será que as pessoas convivem para estar vendo como é que é na convivência? Não, não estão não. Mas a espiritualidade sabe quem é cada espírito. Então a partir do momento que o médium Mike se une a um palestrante de uma certa religião para desacreditar um irmão de fé, desmerecê-lo e tentar desfazer tudo que ele pregou com conceitos bem complicados inspirados pelas trevas, o médium Mike, mesmo sendo uma boa pessoa, entrou em sintonia com as trevas. Oh, Mike. Ah, Mike. Que pena, Mike. A queda do Mike. Pela ignorância, a falta de estudo e a falta de discernimento e um despreparo total. Oh, Mike. Essa não é a sua função, Mike. Você não tem preparo para isso, Mike. O Mike também foi pego pela arrogância, pelo orgulho e pela vaidade. O Mike começou a dizer: quem manda aqui sou eu, a espiritualidade não manda nada aqui. Oh, Mike, isso é arrogância, vaidade e orgulho. Brecha para a entrada das trevas, Mike.
Então você abriu muitas brechas, Mike. A partir do momento que você compactua com um enviado das trevas encarnado, intolerante, fanático, religioso, você compactuou com as trevas, Mike. Então você deu entrada para as trevas. Você afastou os mentores pelas suas escolhas. E você chamou os magos negros para serem os seus mentores, Mike. Então você deu liberdade para eles desdobrarem você, Mike. E te colocarem um monte de aparelhinhos e te transformar num ciborgue, Mike. Para você ser uma sementinha do mal, um instrumento das trevas, Mike. Pela ignorância, pela falta de discernimento, pela falta de conhecimento e por abrir o clima psíquico para a ação deles, Mike. Porque tudo no universo é frequência. E você abriu a frequência para a entrada deles, Mike. Então, o que eles fizeram com o Mike, os das trevas? Eles fizeram o seguinte. Eles desdobraram o Mike lá para o laboratório das trevas. Porque o Mike entrou em sintonia com eles. E os mentores deixaram. Desdobraram o Mike lá para o laboratório das trevas. Em casa, o corpo dele estava dormindo, num sono bom, profundo, mas o espírito dele estava desdobrado no laboratório das trevas, dos magos negros e cientistas das sombras, Mike. Oh, Mike. Por que você não me ouviu, Mike? Depois de tanto ensinamento, Mike, como é que você vai cair nessa, Mike? Eles te pegaram, Mike. O Mike estava desdobrado lá, deitado numa maca. E um cientista das sombras, com uma tecnologia avançadíssima, com microaparelículos de uma tecnologia avançadíssima, na ponta de cada dedo, passou assim no cérebro perispiritual do Mike. E desceu um aparelho de uma tecnologia avançadíssima também que ele colocou na cabeça do Mike. Um aparelho tipo um eletroencefalógrafo. Sabe o que eles estavam fazendo com o cérebro perispiritual do Mike? Estavam escaneando o cérebro perispiritual do Mike. Escaneando, ou seja, copiando todos os registros que estavam ali, Mike. Os registros akáshicos, as suas lembranças da encarnação atual. É o que ele precisa, Mike. Desde que você nasceu, Mike. Então, ele escaneou os seus registros akáshicos. Akasha, uma palavra sânscrita de gênero masculino, que é o espaço, o éter, todo o conteúdo, todos os registros que estão no espaço. Às vezes a gente fala isso, parece que a minha cabeça é um computador. Graças a Deus ela é assim. Que aí nós podemos dar palestras muito eficientes, com conhecimentos profundos e detalhados, Mike. Você consegue fazer isso, Mike? Lembrando que Mike representa muitos médiuns, porque muitos médiuns estão desse jeito. Então ele escaneou o cérebro perispiritual do Mike. Existem outras obsessões que o Mike está sofrendo, mas nós não vamos falar agora. Além de que, se ele está desdobrado, eles não vão só escanear, eles vão hipnotizar o Mike. Magnetizadores e hipinos muito experientes do astral inferior, espíritos inteligentíssimos, hipnotizaram o Mike para fazer tudo o que eles querem. Fizeram também uma reprogramação mental no Mike e uma reprogramação emocional. Para quê? Emocional? Sim, para o Mike entrar em fúria quando alguém não concordar com ele, para ele explodir de raiva. Pode ser que o Mike saia expulsando todo mundo que não concorda com ele. Explodiu de raiva. Reprogramação emocional. Ele entra em fúria quando não concordam com ele. E uma reprogramação mental. Reprogramação mental, eu vou te ensinar, Mike. Esses magnetizadores e hipinos, eles tiram os conceitos certos da sua cabeça, do seu cérebro perispiritual,
e inserem conceitos errados, para que você siga os conceitos errados que eles colocaram. Conceitos loucos, para você estabelecer regras loucas no seu centro, Mike. Tipo, não pode incorporar mais espíritos. Ou, tudo que o espírito falar, nós vamos analisar. Se falar alguma coisa que nós não gostamos, nós vamos cortar. Vamos revisar. Essa é uma trama das trevas, Mike. Não se pode calar os espíritos de Deus. Porque os espíritos de Deus só falam verdades. Como agora, Mike. E a verdade dói, Mike. Não fique com raiva, Mike. Nós estamos falando porque te amamos, Mike. E queremos te trazer de volta, Mike. Volta, Mike. Dá tempo, Mike. Dá muito tempo. Muitos Mikes são jovens. Dá tempo de voltar, Mike. Isso aqui é para abrir os seus olhos e você retornar, Mike. Todo mundo erra, Mike. Nós entendemos. Todo mundo erra. Isso aqui é para você voltar para os caminhos do Senhor, Mike. Não é uma implicância ou um ataque. Muito pelo contrário. É para o seu bem, Mike. Então fizeram uma reprogramação mental no Mike, no Jack Daniel, Joel McDowell, Jerry Clayton. Ele é espetacular, não é, Mike? Sim, ele nasceu para isso, Mike. Você não. Essa não é a sua missão, Mike. Então, a reprogramação mental para tirar conceitos antigos, que são os certos, e substituir por conceitos loucos, uma memória artificial implantada no cérebro espiritual do Mike. Porque esses espíritos das trevas, eles adoram médiuns. E o serviço deles é atrasar o progresso da humanidade. E nada melhor do que usar médiuns como instrumentos para atrasar o progresso da humanidade, para distorcer toda a realidade espiritual. Para dizer que os livros psicografados sérios, que vieram da luz, são coisa da cabeça do homem e não são da espiritualidade. Isso é uma trama das trevas, Mike. Porque a trama das trevas é desacreditar os livros de Osmar Barbosa, é desacreditar os livros de Vanderlei de Oliveira, é desacreditar os livros de Hercílio Mais, é desacreditar os livros de Allan Kardec, é desacreditar os livros de Robson Pinheiro, que são livros sérios, que vieram da espiritualidade. Eles foram instrumentos da luz, Mike. Você está adquirindo muitos karmas, Mike. Desacreditando essas obras. Quanto karma, Mike. Você não é ruim. Por isso que a espiritualidade está te dando essa orientação, Mike. Para você desfazer isso e desfazer esses karmas nessa vida, Mike. Senão você vai ter que voltar. Ou você pode ser exilado, Mike. Porque isso, no momento que nós estamos vivendo agora, Mike, são coisas que levam ao exílio planetário, Mike. Você quer isso, Mike? Não. Jesus não quer isso para você, Mike. Jesus te ama e quer te trazer de volta para o aprisco. Porque você se afastou, Mike. Você está fora do rebanho, Mike. Mas na sua cabeça você acha que está dentro dele, Mike. Nós chamamos, Mike. Preste atenção, Mike. Nós sabemos que você vai assistir e vai chegar em você. Por que é que escanearam o cérebro do Mike? Para o Mike ser obsidiado e enganado por falsos mentores. Falsos mentores? Sim. Vamos supor que o mentor espiritual do Mike poderia ser um Exu, uma pombagira, qualquer um. Eu vou citar um qualquer. Vamos supor que o mentor espiritual do Mike é Pai João de Aruanda, um preto velho. Então, os das trevas, inteligentíssimos e espertos, muito mais inteligentes e espertos do que o Mike, eles criaram um cascão astral, na forma de Pai João de Aruanda. Um cascão astral, um ser artificial, um ser sem vida, feito de matéria astral e de ectoplasma. E eles fizeram o quê com esse cascão astral na forma de Pai João de Aruanda? Eles transformaram esse cascão astral no mentor do Mike. Porque o verdadeiro Pai João de Aruanda se afastou do Mike. E o Pai João de Aruanda verdadeiro está aqui pedindo para dar essa palestra para o Mike. Para que ele possa voltar para o Mike. Então, aquele Pai João de Aruanda falso passou a ser o mentor do Mike. Então, quando o Mike olha para ele, acha que é o Pai João, mas não é, é um cascão astral. Mas um cascão astral sem nada dentro é o quê?
Tem que ter alguma coisa dentro, um organismo vivo para ele poder atuar. Sim, porque senão ele vira um manequim, é um boneco. Então, qual é o serviço que os das trevas fazem? Eles pegam um ovoide, que é um espírito sem corpo astral, que perdeu a razão, um espírito muito doente, desequilibrado emocionalmente e psiquicamente. Um espírito bem desequilibrado, que é catado lá no plano astral inferior e levado para os laboratórios. Eles pegam esse ovoide e colocam num certo local no laboratório. E um mago negro fica de frente para esse ovoide, hipnotizando esse ovoide todo dia. Hipnotizando. Para quê? Para o ovoide fazer tudo o que ele quer. O mago negro ficou hipnotizando esse ovoide especialmente para o Mike. Para o ovoide fazer tudo o que ele quer que o Mike faça. Para o ovoide o orientar. Orientar o Mike. Para que o Mike faça tudo o que o ovoide está mandando ele fazer. Ou seja, tudo que o mago negro quer. Então, o mago negro fica hipnotizando o ovoide. Faça isso, diga isso para o Mike, faça isso, fala isso para o Mike. Fala para o Mike desacreditar os livros de Kardec, para o Mike dizer que manda no centro, para o Mike impedir a incorporação dos espíritos, para o Mike revisar o que os espíritos falam, cerceando a voz de Deus, dê todas essas orientações para o Mike. Isso, o mago negro fica fazendo isso todo dia para o ovoide orientar o Mike. Quando o ovoide está pronto, ele pega o ovoide e coloca na cabeça do pai João de Aruanda artificial, no ser artificial. Coloca no crânio. O ovoide, ele tem uns fiozinhos ali nele que são chamados de cordão de ouro, que é o que liga o corpo mental ao perispírito, é o que sobrou dele. Então, esses fiozinhos se ligam no crânio artificial. Quando o ovoide entra na cabeça do pai João de Aruanda falso, que é um cascão astral, o cascão astral abre o olho e ganha vida. É um híbrido, um ser espiritual híbrido. Ou seja, um espírito de uma pessoa que virou um ovoide dentro de um manequim, ou seja, de um cascão astral, de um clone astral, de pai João de Aruanda. Ah, Mike, esse será o seu mentor, Mike, que já está todo orientado pelo Mago Negro de tudo que ele tem que orientar para você, Mike. Mas não acaba aí, Mike. Lembra do escaneamento que foi feito no cérebro perispiritual do Mike? O escaneamento, ou seja, a cópia de todas as lembranças dele da encarnação atual, foram inseridas no ovoide. Então se misturam as lembranças do Mike no ovoide. Também está ali toda a orientação do Mago Negro, que está na mente do ovoide. E o ovoide também sofreu uma reprogramação mental, ou seja, todas as lembranças do ovoide foram retiradas o máximo possível para não interferir no trabalho. Foi feita uma reprogramação mental no ovoide, ele foi hipnotizado, foi magnetizado e foi modificado psicologicamente também, Mike. O ovoide foi muito bem trabalhado, Mike. E as suas lembranças, Mike, de toda a sua encarnação, foi toda colocada no ovoide. Por que colocar as lembranças do Mike no ovoide? Para que quando esse pai João de Aruanda falso, que é um ovoide num cascão astral, for orientar o Mike, ele saiba tudo do Mike. Tudo que o Mike gosta, como o Mike gosta de ser orientado, porque as lembranças do Mike estão todas nele, então ele sabe tudo que o Mike gosta. Então quando ele o orienta, o Mike diz, nossa, ele sabe tudo de mim, esse preto velho sabe tudo de mim, esse preto velho faz as coisas muito parecidas com o que eu gosto de ser orientado. É para isso, Mike, que escanearam o seu cérebro perispiritual, para o mentor falso trabalhar de forma muito eficiente que você não consiga descobrir que ele é falso. Eles te pegaram, Mike. Que merda, Mike. É triste. É muito triste. E olha que o Mike foi orientado por quem ele tentou desacreditar. Mas ele preferiu acreditar no espírito das trevas, intolerante e fanático religioso. Será que o Mike entrou em sintonia com ele? Por que esperar isso de uma religiosa fanática, intolerante e arrogante? É muito fácil. Ela entra em sintonia facilmente com esses espíritos trevosos reencarnados. Porque ela é hipócrita. Ela demonstra uma coisa na internet e faz outra. E te manipulou, Mike. Ela manipula. Ela hipnotiza, Mike. Acorda, Mike. Acorda da hipnose, Mike. Acorda, Mike. Você está hipnotizado, Mike. Você está manipulado, Mike. Acorda, Mike. Você é bom, você não é ruim.
Vem para a luz, Mike. Volta para a luz. Você é a luz, Mike. Mas você se deixou enganar porque entrou na frequência. Por ignorância, falta de discernimento, falta de conhecimento, de estudo, espírito de pesquisa. Então, esse pai João de Aruanda falso começou a orientar o Mike. Orientar, e às vezes ele nem aparece. E o Mike diz, recebi uma intuição, uma direção da espiritualidade. A direção da espiritualidade é do cascão astral, do falso pai João de Aruanda. Para quê, Mike? Para não deixar incorporar espíritos no centro. É uma trama das trevas. Isso está nos livros psicografados, Mike. Faltou leitura, faltou estudo. É uma trama das trevas. Se tivesse estudado, não teria caído nessa, Mike. Não deixar a incorporação acontecer. Se tiver incorporação, primeiro tem que ser analisado, tem que pedir permissão para incorporar. Permissão para incorporar? O quê? Pirou o cabeção? Tá com o diabo no corpo, diabo? Pedir permissão para incorporar? Essa é uma trama das trevas. Acorda. Dizer que as obras de Deus que foram escritas são da cabeça do homem são as trevas. É o pai João de Aruanda falso que está te inspirando com relação a isso. E você está seguindo, Mike. Que vergonha. Está passando vergonha, Mike. Está passando muita vergonha. Está fazendo feio. Sabe, Mike? Se você continuar assim até o fim, quando você desencarnar, Mike, e você ver toda a besteira que você fez, a cagada que você fez, quando você ver, porque quando a gente desencarna, as consciências se expandem e tudo se revela, o véu cai. Quando você vê a cagada que você fez, com quem você uniu, quando você vê o espírito do cara que você se uniu, que você compactuou, e quando você vê o espírito do cara, o qual você lutou contra, quando você vê o espírito deles, de um e de outro, sabe o que pode acontecer, Mike? Porque você não é ruim, você pode entrar num processo de culpa e autopunição muito grande. E sabe o que acontece quando você está desencarnado e entra numa culpa e numa autopunição muito grande, Mike? Eu vou te explicar, Mike. Sabe por quê, Mike? Você não tem esse conhecimento. Não nos detalhes que eu vou trazer, Mike. Você não tem esse conhecimento. Então, Mike, como você não tem capacitação, como você não tem esse conhecimento, você não tem capacidade, você não é capaz, eu vou te dar uma aula, Mike. Eu vou te dar uma aula no detalhe sobre ovoidização, que é o que pode acontecer com você, Mike, depois de desencarnar, se você entrar num processo de culpa e autopunição. E pode ter certeza, você vai. Porque quando você ver o espírito do cara o qual você lutou contra, você vai entrar numa culpa muito forte. Então vamos à ovoidização. Para darmos uma aula para o Mike. O espírito desencarnado, quando ele se vê desencarnado, ele acabou de desencarnar. O que acontece no processo de ovoidização? Durante a encarnação, ele fez umas besteiras. Vários entram em ovoidização. Existem vários exemplos. Exemplo, genocidas, políticos corruptos, assassinos em série, gente que tem um pensamento repetitivo de vingança. Existem vários, eu vou explicar. No caso do Mike, ele entra numa culpa e numa autopunição muito grande porque ele começa a enxergar ele desencarnado toda a cagada que ele fez quando estava encarnado. E não foi falta de aviso. Então ele entra num processo de culpa e autopunição. Então quando o espírito desencarnado entra nessa culpa e nessa autopunição muito forte, essa culpa e essa autopunição, porque vamos falar sobre o perispírito, Mike, que você também não sabe. O perispírito é o corpo astral, o corpo psicossomático, ou o psicossoma, ou o corpo perispirítico, ele é feito de substâncias da atmosfera do planeta o qual o espírito habita, feito de uma certa espécie de matéria astral.
No corpo astral tem células, tem moléculas, centros de força, chakras, tem os órgãos referentes ao corpo físico, as duplicatas, tudo ali. É um organismo vivo que o espírito vai adquirindo no decorrer da sua caminhada evolutiva, durante milênios de evolução, Mike. E o perispírito é fluídico, vaporoso, e ele se molda de acordo com o seu estado mental e emocional, Mike. O perispírito se molda de acordo com o seu estado mental e emocional. E os pensamentos no plano espiritual do desencarnado pode ser muito perigoso. Se os pensamentos estiverem desequilibrados e as emoções também, você pode se autodestruir, Mike. Exemplo, a culpa e a autopunição. A culpa e a autopunição, muito forte, que é o que vai acontecer com o Mike se ele não mudar quando desencarnar, a culpa e a autopunição vai ser muito forte. Pode ter certeza, Mike. Não vai ser fraco, vai ser muito forte. Essa culpa e essa autopunição, ela vai interferir nas células e nas moléculas do perispírito e vai fazer essas células e essas moléculas perder o seu poder de coesão. Os centros de força vão se desestabilizar. O espírito entra numa crise interna muito forte. Naquele momento acontece uma espécie de estagnação da consciência. E o espírito, nessa crise interna, nesse circuito fechado muito forte de pensamentos de culpa e autopunição, ele se autodestrói. Se autodestrói. Começa a cair placas do perispírito. Ele começa a se degenerar, o que se chama de degeneração progressiva do perispírito, e ele, pelas suas emoções e pensamentos de culpa muito forte, ele se autodestrói e ele vira um ovoide, um espírito sem corpo astral, e entra numa monoideia e se transforma num ser sem razão. Um ser sem razão, Mike. Você não quer isso, Mike. Nós chamamos, Mike. Ele se transforma num ser sem razão, num ovoide. Perdeu o corpo astral, pela culpa e pela autopunição. Qual é o outro motivo que faz com que aconteça essa perda de corpo astral? Exemplo, pensamentos repetitivos de vingança, também acontece isso. Muitos se transformam em ovoide por causa de pensamentos de vingança. Existem espíritos muito experientes que eles podem, com muita força mental e disciplina mental, como magos negros, eles podem implodir o corpo astral de um espírito, uma pessoa desencarnada. Implodir com a mente, com a indução mental, com a hipnose profunda. O mago negro olha e explode o corpo astral do cara. Isso também acontece. Dragões também fazem isso. Chefes de legião dos dragões e outros espíritos. Eles têm conhecimento para isso, para explodir o seu corpo astral. Também pode perder o corpo astral o que se chama de uns espíritos que tem lá embaixo no abismo, chamado de zumbis, processo de zumbificação. São espíritos que ficam andando como zumbis, rebeldes, com a consciência rebelde, não querem mudar. Eles não perderam totalmente a consciência, mas eles não fazem nenhum esforço para mudar o pensamento. Eles continuam na rebeldia e eles assistem à degradação do seu perispírito. Eles entram em desespero, esses zumbis. Eles entram em desespero, que estão degradando o perispírito, mas não querem mudar. Continuam rebeldes, com os pensamentos complicados e na culpa e na autopunição. Então, pela sua rebeldia, pela sua culpa e autopunição por algum processo que ele sofreu durante a encarnação que causou a culpa e a autopunição nele ali, desencarnado, chega um momento que ele não aguenta mais, ele cai no chão, começa a se retorcer, geme, estertora, começa a se retorcer, começa a gemer, até que ele sucumbe e o corpo astral dele explode. Explode mesmo e ele vira um ovoide. Buf! Parece coisa de filme. Mas é assim, Mike. Também tem aqueles que levaram uma vida totalmente primitiva. Totalmente primitiva. Sabe aquelas pessoas que viveram no mato a vida inteira, nunca conheceram uma cidade, nunca conheceram tecnologia, nunca conheceram nada relacionado a um homem moderno? Uma pessoa que viveu uma vida totalmente primitiva. Isso existe. Essa pessoa, quando desencarna, ela se depara com um plano espiritual e ela entra num medo muito grande do que ela está vendo. E por causa desse medo muito forte, isso também influencia nas células do perispírito, nas moléculas do perispírito, que perdem o poder de coesão, assim como se desestabilizam os centros de força do perispírito. E ele vira um ovoide, ele se autodestrói por causa do medo excessivo do que ele está vendo. Ele não fez mal a ninguém, mas ele, quando desencarna, despreparado para uma vida no plano espiritual,
ele se depara com o mundo maior, a imensidão do mundo maior, e ele se desespera, ele fica com medo daquilo, do desconhecido. E por causa daquele medo excessivo, ele vira um ovoide também. Essas coisas você pode encontrar nos livros que talvez, Mike, você possa dizer que é coisa da cabeça do médium, da pessoa, que não é do mundo maior. Será, Mike? Que você vai dizer que Chico Xavier escreveu tudo da cabeça dele, Mike? Que não vem da espiritualidade aqueles livros? Você vai fazer isso, Mike? Não faça, Mike. Não grave vídeo falando isso, Mike. Porque aí você não tem mais pé para atirar, Mike. Você já deu muitos tiros no pé, Mike. E se você fizer isso, você derruba a sua casa de vez, Mike. Você pode encontrar no livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, essas informações. Você pode encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier. Você pode encontrar no livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier. Você pode encontrar no livro Senhores da Escuridão, de Robson Pinheiro. Você pode encontrar no livro O Abismo, de Ranieri. Você já leu esses livros, Mike? Para ser dirigente tem que ler, Mike. Então você está despreparado para ser dirigente, Mike. Vamos voltar para os ovoides, Mike. Então, o Mike, pela culpa e autopunição, quando viu o espírito de quem ele estava tentando desacreditar e desmerecer, e o espírito qual ele se consorciou, que é um fascínora, um criminoso cósmico, intolerante e fanático religioso, quando ele vê o espírito dele, ele entra num processo de culpa e autopunição grande e perde o corpo astral, Mike. Jack Daniel perde o corpo astral. Ou seria Jerry Clayton, ou Joel McDonald. Ele perde o corpo astral. Então, o verdadeiro pai João de Aruanda, chorando muito, pegando o Mike, transformado em ovoide, chorando muito. E aquele que ele tentou desacreditar, também chorando bastante, porque ama o Mike. Aquele que ele tentou desacreditar também chora, do lado do verdadeiro pai João. E diz, temos que reconstruir o corpo astral do Mike. Chorando, porque ama o Mike. Acorda, Mike! Você está manipulado, Mike! Está hipnotizado, Mike! Você está num ninho de cobras, Mike. Acorda! Eles não são evoluídos. Às vezes Deus diz que é evoluído, que é para as coisas acontecerem, Mike. Mas não são. Então, vamos reconstruir o corpo astral do Mike. Como é o procedimento de reconstrução do corpo astral no mundo maior, nas clínicas do mundo maior, do plano espiritual superior? Primeiro nós vamos limpar o ovoide, porque o ovoide, para se transformar em ovoide, as substâncias tóxicas que são criadas por ele mesmo, pelos seus pensamentos e emoções desequilibrados, são muito densas, muito tóxicas. Tem que limpar primeiro. Então ele é levado para uma espécie de... Tem uma redoma com um líquido dentro que coloca o ovoide ali e esse líquido vai limpando o ovoide. Leva um tempo. Vai limpando. Depois que ele está limpo, tira o ovoide de lá de dentro. E para ele reconstruir o corpo astral, eles acoplam esse ovoide num útero físico ou extrafísico. Ou seja, num útero de uma mulher encarnada ou de uma mulher desencarnada. Tá? Para que ele possa ter o choque anímico e vibratório, para que ele possa lembrar do que é ter um corpo astral. E o restante se faz de forma automática. A natureza faz. A mulher não faz nada, ela só doa o útero. O útero é um transformador vivo e o perispírito é um modelo organizador de formas. Você sabe disso, Mike? Então, depois que ele reconstrói o corpo astral, ele é levado à reencarnação, porque o procedimento de reconstrução do corpo astral só termina quando é levado à reencarnação. Mas primeiro, ele tem que ficar, na maioria das vezes,
não é regra, mas na maioria das vezes, ele é acoplado num útero extrafísico, ou seja, de uma mãe desencarnada. E ele fica ali um tempo necessário. Ele é acoplado magneticamente. É como se fosse uma gravidez artificial. É uma gravidez, mas ali não é uma gravidez que ocorre como aqui no plano físico. Não há união de óvulos astrais, não há união de gametas, não há união de espermatozoide para produzir zigotos e novos seres. Você tem esse conhecimento, Mike? Não acontece isso. Eles pegam um ovoide e apenas acoplam magneticamente no útero extrafísico, fica ali um tempo, ele recebe o choque anímico e vibratório necessário para que é lembrar de um corpo astral e, recuperando um corpo astral totalmente novo, ele é levado à reencarnação. Às vezes essa reencarnação dura um período curto de tempo. A mulher engravida, ele nasce e fica meses vivo e morre e volta para o plano astral para ser educado, reeducado, tem que recomeçar a vida. Que atraso, Mike. Isso pode demorar décadas, Mike. Pode demorar séculos. Você quer esse atraso, Mike? Então ele tem que ser reeducado para poder ser levado à reencarnação. Reeducar o espírito para ele ser levado à reencarnação. Só que no momento que nós estamos, ainda mais com o que o Mike fez lá atrás, que adquiriu muitos karmas, porque está fazendo muita besteira, muita coisa errada. Os karmas que ele adquiriu naquela encarnação, porque ele não tinha esses karmas todos, mas adquiriu naquela encarnação, no momento que nós estamos, pode ser que eles façam todo esse procedimento, preparam o Mike, e o Mike é levado ao exílio planetário para reencarnar no mundo primitivo. Você não quer isso, Mike. Tá vendo como é sério, Mike? Tá vendo como é que esse vídeo é muito importante para você, Mike? É por amor, Mike. É por amor. Para que você não passe por isso, Mike. É um atraso muito grande. Ainda mais você, Mike, que é uma boa pessoa. Você não merece isso, Mike. Pode ser que você seja muito jovem, Mike. Dá tempo de mudar. Tem outra coisa. Muitos desses ovoides limpos, eles são limpos primeiros no mundo maior. Eles são limpos. Muitos deles são levados em centros universalistas, centros espíritas, igrejas evangélicas, mesmo sem eles saber que estão sendo levados ali. Os benfeitores acoplam esses ovoides nos úteros das mulheres, das médiuns que estão ali, para eles terem choque anímico e vibratório. Mas eles foram todos limpos primeiro. Depois que eles foram limpos, vou repetir, depois que eles foram limpos, depois que eles forem limpos, depois que eles forem limpos, aí acopla no útero das mulheres, das médiuns encarnadas, para ele ter o choque anímico e vibratório, e depois eles tiram, ajuda o ovoide a lembrar e recuperar o corpo astral. Isso é feito também, mas não é o eficiente, é só para dar aquela lembrada. O procedimento mesmo é acoplando no útero extrafísico ou num físico e levado à reencarnação. Esse choque anímico é só para facilitar o serviço. Esse choque anímico feito no centro espírita ou na igreja evangélica ou no centro de Umbanda é só para facilitar o serviço. Para ele recuperar. Tem algumas mulheres que ele fica ali um tempo no útero da mulher. Fica uns 2 ou 3 ovoides ou um só. Fica um tempo. E pode acontecer da mulher ter uma gravidez psicológica, porque ela não está vendo que tem um ovoide ali, mas ela sente. Ela foi desdobrada e perguntaram se ela fazia essa caridade. Ela aceitou, mas quando ela volta para o corpo, ela não lembra do desdobramento. Então ela não sabe que tem um ovoide ali, porque ela não lembra que aceitou isso no plano espiritual, um desdobramento. Então ela volta para o corpo e não lembra. Então tem ali alguns ovoides acoplados e ficou um tempo. Então ela não lembra, mas ela sente que tem uma vida ali. E ela pode ter uma gravidez psicológica. Quando eles tiram o ovoide do útero dela, aí a gravidez psicológica acaba. E o médico diz, acabou sua gravidez psicológica, tá tudo bem. Não, acabou porque tiraram o ovoide. Porque ele já ficou o tempo ali que tinha que ficar. Mas isso não se aplica a todas as gravidez psicológicas, não. Tem gente que realmente tem uma gravidez psicológica sem ovoide nenhum. É gravidez psicológica mesmo. Então não vamos generalizar, né? Porque tem que explicar tudo explicadinho, porque tem gente que adora distorcer as coisas. Quer derrubar mais a sua casa, Mike? Chama os outros perseguidores do irmão de fé, Mike, para acabar de destruir com a casa. Chama eles para dar uma palestra aí. Os outros perseguidores que são semente do mal, que são espíritos das trevas reencarnados e inspirados pelas trevas, Mike. Chama os outros perseguidores de irmão de fé para palestrar aí, Mike. Para destruir logo com tudo, Mike. Para assinar
de verdade, o contrato de traição e de destruição. Chame-os. Tá faltando gente aí. Tem que chamar mais, tem mais. Sabe, Mike? Quando o trabalho da luz começa a incomodar muito as trevas, quando o diabo se levanta contra o trabalho da luz, Mike, é porque tá dando certo, Mike. E quando a luz sai e só fica trevas, Mike, os que são trevas destroem tudo por si mesmos, Mike. Cai tudo. Cai as visualizações, cai a frequência, vai menos gente. Cai tudo, Mike, porque a luz foi embora, Mike. Chamar perseguidores de irmãos de fé para palestrar contigo, Mike, achando que vai destruir e desacreditar o irmão de fé, é uma ignorância muito grande, Mike. Você que está se autodestruindo fazendo isso. O outro, que é da luz, só cresce. E a sua máscara cai, Mike. Todo mundo vê quem você é pela sua atitude nojenta, Mike. Eu vou repetir para você, Mike. Esperar isso de uma religiosa fanática, intolerante e arrogante que acha que está certa em tudo, e hipócrita, que na frente das pessoas mostra uma coisa, mas atrás é outra, isso já é esperado dela, Mike. Mas de você, Mike, você não, Mike. Você é da luz, Mike. Você é bom. Você é amoroso, Mike. Não faça isso com você, Mike. Por isso nós estamos aqui para te resgatar, Mike. Então é assim que faz o procedimento de reconstrução do corpo astral. Você está chorando, Cláudia? A Cláudia se emocionou, Mike. Porque ela também te ama, Mike. E o que está acontecendo contigo, Mike, é entristecedor, Mike. É entristecedor. Pai João de Aruanda está preocupadíssimo, verdadeiro. Ele não quer chorar segurando você transformado em ovoide, Mike. Não faça isso com o vovô. Ele não merece isso, Mike. Não faça isso com o preto velho, Mike. Ele te ama tanto, Mike. Não faça isso com ele. Sabe, Mike? Se você desencarnar e se transformar num ovoide, a espiritualidade maior vai fazer uma caridade. Ela não vai deixar você descer, porque você vai descer vibratoriamente. Você vai para o abismo, por causa da vibração, da frequência do ovoide. A frequência do ovoide é muito baixa. Então, acaba indo lá para baixo, para as trevas ou para o abismo. E a espiritualidade não vai deixar. Mas isso não pode ser que não aconteça instantaneamente. Pode ser que você fique numa culpa durante um tempo. Você ficando na culpa durante um tempo, ela também baixa a frequência. E os das trevas lá vão te pegar. Você ainda não vai ter perdido o corpo astral. Você está no processo de perda. E os magos negros que estão lá embaixo, que te usaram como instrumento, Mike, eles gostam de gente que tem conhecimento e estudo, Mike. Eles não querem gente semi-analfabeta. Então você não tem serventia para eles. Sabe o que eles vão fazer com você, Mike? Eles vão acelerar o processo de ovoidização, Mike. Eles vão implodir o seu corpo astral. Eles vão facilitar o serviço para você. Eles vão implodir o seu corpo astral e vão te escravizar, Mike. Porque você não tem serventia para eles. Então eles não vão salvar o seu corpo astral. Porque eles podem salvar o seu corpo astral lá de baixo também. Sabe como, Mike? Eles poderiam, mas eles só fazem isso com quem tem conhecimento para trabalhar para eles. Quem tem muito conhecimento, eles gostam de gente que tem muito estudo, muito conhecimento, muitas especializações para trabalhar para eles. Então eles salvariam o seu corpo astral se você fosse esse. Mas não é o seu caso, Mike. Você não tem conhecimento, então não tem serventia para eles. Então eles vão acelerar o processo de ovoidização. E vão te transformar numa forma mental inferior mais rápido e vão te escravizar. Que é a explicação, Mike, de espíritos trevosos encarnados aqui, que tem muito conhecimento, muitas especializações, e os magos negros aproveitam. Eu vou te dar um exemplo, Mike. Existe um homem chamado Julius Hallervorden. Ele é um alemão, ele era um alemão nazista, um cientista com muitos conhecimentos. Muito. Sabe aquele cara que tem especializações, mestrados, doutorados, sabe tudo de neurologia? Tudo.
de cérebro. Então, o cara era muito inteligente quando estava encarnado aqui. Só que ele trabalhava para o mal, trabalhava para os nazistas, dissecando cérebros. Ele dissecou mais de 500 cérebros de pessoas que eles achavam que eram inferior a eles. Porque quem não era da raça deles, eles achavam inferior. Então não vale nada. Então eles pegou essas 500 pessoas e dissecou o cérebro dessas pessoas. Ou seja, ele assassinou esses 500, mais ou menos 500 pessoas, para dissecar o cérebro e estudar. Esse cientista encarnado que servia ao mal, porque o que ele está fazendo é o mal. Então ele está sintonizado com as trevas. Então ele assassinou mais de 500 pessoas para dissecar cérebro. Lá no século XX. Lá mais ou menos na primeira metade do século XX. Ele fez isso. Então ele assassinou 500 pessoas para dissecar cérebros. Ele era um cientista das trevas, do mal, encarnado. Quando ele desencarnou, Mike, sabe o que aconteceu? Quando ele desencarnou, ele desceu vibratoriamente para o abismo, porque ele estava numa frequência muito baixa. E ele entrou no processo de culpa e autopunição, por causa dos 500 que ele matou. Ele entrou num processo de culpa e autopunição muito forte. E aconteceu todo aquele processo de afetar as células, as moléculas do perispírito, os centros de força, e ele estava se transformando num ovoide. Só que ele tinha muito conhecimento. E os magos negros queriam aproveitá-lo para ele trabalhar para os magos, como cientista das sombras, nos laboratórios das trevas. Ele tinha muito conhecimento, os magos negros queriam ele. E se ele virasse um ovoide, uma forma mental inferior, ele não teria serventia. Então os magos negros não poderiam deixar ele se transformar em ovoide, Mike. Precisavam salvá-lo. Então o que aconteceu? Quando ele desencarnou e foi descendo para o abismo, vários ovoides começaram a atacá-lo. Alguns se acoplaram na aura dele e começaram a vampirizá-lo. E quando um ovoide se acopla na aura de um encarnado, não é qualquer espírito que consegue retirar, nem magos negros conseguem retirar. Ele fica grudado ali e não sai mais. Ele fica vampirizando e tentando se vingar. Ovoides vingadores, pessoas que ele assassinou, que quando desencarnaram, ficaram pensando em vingança e se transformaram em ovoides também por causa do pensamento de vingança. Queriam se vingar de quem? Do Júlio de Hallervorden, do médico que dissecou os cérebros dele. E esses ovoides começavam a gritar na mente dele: assassino, devolva os nossos corpos, devolva os nossos cérebros, com raiva, com um ódio mortal dele. E esses ovoides, os quais, esses espíritos os quais ele assassinou, enquanto estavam encarnados ele assassinou, muitos deles, não foram os 500, porque muitos perdoaram e subiram, mas alguns não perdoaram e ficaram querendo vingança, e se transformaram em ovoides por causa do pensamento repetitivo de vingança. Lembra? Afetou nas células, nas moléculas e se transformaram em ovoide. Quando o Júlio de Hallervorden morreu, ou seja, desencarnou, esses ovoides vingativos foram todos em cima dele, porque queriam se vingar dele. E alguns conseguiram se acoplar nele, não todos, mas alguns conseguiram. Sabe o que aconteceu com ele, Mike? Com o Júlio de Hallervorden desencarnado? Na hora, vieram 28 magos negros, tá? 28, só 28 magos negros só. Olha como é que o cara era importante. Para ele mobilizar 28 magos negros, ele é muito bom. O cara é bom. O cara é muito bom. Vieram 28 magos negros, ficaram em volta dele e se uniram mentalmente, os 28, que já tem uma força mental absurda, se uniram e começaram a criar campos de contenção magnético em volta do perispírito, da constituição psicossomática do Júlio de Hallervorden, campos de contenção magnético, campos também de coesão molecular e celular. Sabe o que significa isso, Mike? Eu sei que você não tem esse conhecimento, Mike, mas o Pedro estuda bastante, Mike, então ele vai te dar essa aula, porque você não é capaz, Mike. Eu estou aqui em segundo plano. O Pedro que está dando a aula toda. Mas eu não iria perder essa oportunidade porque é uma chance imensa para mim, para evoluir. E agora eu vivo de novo. Então, porque nós estamos ajudando muita gente. Eu também entro nessa. Eu me dou bem nessa. Com o Pedro, eu vou na aba do Pedro. Eu, Osho, me dou bem nessa. Eu vou na aba dele. Você acha que eu vou perder essa? É uma chance imensa para mim. Eu estou na aba dele.
Estou na aba dele, Mike. Os conhecimentos não são meus, Mike. São do Pedro. Eu estou na aba dele, Mike. Você vai deixar eu ficar na sua aba, Mike? Então estuda, Mike. Muito. Muito, Mike. Mas não basta só estudar. Tem que ter talento, carisma, oratório e energia, Mike. Você tem isso, Mike? Porque só estudar não é suficiente. Tem um monte de gente aí que estuda e não arrebata as multidões que o Pedro arrebata, Mike. Porque não é só estudo e conhecimento, Mike. É magnetismo, carisma, inteligência. Tudo isso junto, Mike. E talento, Mike. Você tem talento, Mike? Então, os magos negros, os 28 magos negros, começaram a criar campos de contenção magnética em volta da constituição perispirítica do Julius Haller-Worden, para ele não se transformar em ovoide, e campos de coesão molecular e celular, para que as células e as moléculas do perispírito não se desestabilizem e não percam o seu poder de coesão, para ele não se transformar em ovoide. Eles impediram a ovoidização, porque eles querem ele, Mike. E também criaram uma câmara de isolamento mental, um campo de isolamento mental no cérebro perispiritual do Julius. Para quê? Para ele não enxergar os ovoides que estão grudados nele, Mike. Para ele não saber que está sendo vampirizado. Ele não vai sentir os ovoides grudados nele. Ele vai achar que não tem nada. Igual muitos obsidiados por aí. Quem sabe? Aquele que tu convidou para palestrar não tem isso, Mike. E nem sabe que tenha. Porque ele não é mais ele. Totalmente dominado pelas sombras. Principalmente quando decide lutar contra um grande missionário da luz encarnado. Vai chamar muita atenção dos magos negros. Principalmente se tiver muito conhecimento. E saber distorcer as coisas de forma inteligente. É um instrumento e tanto na mão das trevas. Ainda mais com 30, 40 anos de estudo. É um instrumento e tanto na mão das trevas. Tem conhecimento. É intelectual. Sabe distorcer as coisas, falar mansinho. Dizer que está numa união fraterna. E que são só estudos. Não são estudos não, Mike. Ele está atacando todos os outros que pensam diferente dele, Mike. Ele é um intolerante, um fanático religioso, Mike. Você se uniu a ele, Mike. Que merda, Mike. Que cegueira espiritual, Mike. É uma cegueira muito grande, Mike, não enxergá-lo. Todos que são da luz enxergaram e sabem quem ele é, Mike. Mas você não, Mike. Você é da luz, Mike. Volta, Mike. Ver o Pai João de Aruanda como ele está agora é entristecedor e muito chorante. É de se chorar muito. O verdadeiro Pai João. Então, eles conseguiram criar esse campo de contenção em volta do Július e ele não se transformou em ovoide. Quando eles conseguiram, os 28 magos negros falaram assim: nós o salvamos, nós conseguimos. Você é nosso, você é um dos nossos. Olha o que os magos negros falaram para ele. Você é um dos nossos, ou seja, é igual a eles, serviu as trevas enquanto estava encarnado, Mike. É igual religiosos, intolerantes e fanáticos que desacreditam irmãos de fé e atacam, desmerecem, distorcem tudo que eles falam, faz de tudo para desacreditá-los. São deles, Mike. Quando desencarnarem, vai para a mão deles, Mike. Deixa ele ir, Mike. Você não, Mike. Ele já é de lá, ele já veio de lá. A encarnação dele foi preparada lá. A sua não, Mike. A sua foi preparada no mundo maior. Que isso, Mike? Volta, Mike. Então, os magos negros falaram: nós vamos hipnotizar o Dr. Július durante 1 ano, 365 dias, todo dia. Para ele quê? Fazer tudo o que eles querem. Para ele servi-los. Ele tem muito conhecimento. Então ele foi, o corpo astral dele foi recuperado. Do Dr. Július, o doutor do inferno. Ele ficou durante 1 ano sendo hipnotizado para obedecer tudo que os magos negros querem. Quando ele estava prontinho, despertaram ele e ele já acorda já servindo no laboratório das trevas dos magos negros, com todo o conhecimento que ele tem. Mas você não é cientista, não é, Mike? Você não tem muito conhecimento, Mike. Você não tem serventia para eles, Mike. Então, eles vão destruir o seu corpo astral porque você lutou contra eles um tempinho atrás. Você acha que eles gostam de você, Mike? Os magos negros que estão te usando, Mike, eles não gostam de você. Você é inimigo deles.
Se você desencarnar desse jeito e for para lá, eles vão com prazer te transformar em ovoide porque você é um servo do Cordeiro, Mike. Eles não gostam de você. Eles vão explodir o seu corpo astral e vão escravizá-lo, vão torturá-lo, vão te dar choques. Eles dão choques nos ovoides. Já é um sofrimento imenso ser um ovoide. Ainda vai ficar tomando choque e outras torturas. Eles vão ficar fazendo isso com você, Mike. Porque você já serviu a Deus não só nessa vida, em outras encarnações também. Eles te odeiam, Mike. Essa palestra, ela veio sob ordem, sabe de quem? Do Cordeiro, Mike. De Jesus, que você disse que está longe, Mike. Não está não, Mike. Ele está muito perto. Ele te ama. Foi ele que pediu para dar essa palestra para te recuperar, Mike. Será que você já negou o mestre 3 vezes, Mike? E quando desencarnou, entrou no processo de culpa também, Mike? Não faça isso se repetir de novo, Mike. Porque você já negou também o filho 3 vezes, Mike. Você repetiu tudo de novo. De novo, Mike. A aula foi bem dada, não foi? Muito bem dada, assim a Cláudia disse. Bem detalhada, de um médium que estuda. Que dizem que não tem que estudar. Tem gente que diz isso, que médium não tem que estudar. O conhecimento que ele traz é de livros. É que nem falaram para Jesus. Este homem está falando as coisas das Escrituras. Ele leu as Escrituras. Leu sim. Jesus estava no esquecimento. Se ele não aprendesse a ler e escrever, ele seria analfabeto. Mesmo sendo Jesus. Ele estava encarnado, estava no esquecimento. Ele tinha que estudar. Ele teve que ser iniciado. Ele teve que se iniciar. Ninguém inicia ninguém. A pessoa se inicia. Ou seja, ela corre atrás e estuda. Tem que ser autodidata. Jesus correu atrás para estudar, para se iniciar. Ele leu as Escrituras, sim. Então dizer ele leu as Escrituras é burrice, é idiotice fazer isso. Que ignorância, Mike. Vamos lá no filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Patrick Swayze é o Sam. E ele tem um amiguinho que trabalha com ele, chamado Carl. E a mulher do Sam se chama Molly. Uma mulher muito bonita, que na vida real se chama Demi Moore. O Sam é um homem honesto, é um homem do bem, ele é o mocinho. E o Carl é o seu amigo de trabalho. O Sam acha que o Carl também é honesto, que o Carl é seu amigo. Não é seu amigo, não. O Carl trai Sam por causa de dinheiro, por causa de 4 milhões de dólares. Trai o Sam. O Sam é assassinado por causa daquele dinheiro, por causa da ganância do Carl. O Sam desencarna e tenta resolver o problema. E ele mesmo desencarnado consegue, porque ele consegue achar uma médium chamada Alda Mae Brown. Pode vir. Uma médium chamada Alda Mae Brown que consegue ouvi-lo. Ela tem a clareaudiência. E ela ajuda muito Sam, desencarnado. Vai ajudando, eu estou resumindo, vai ajudando. E chega um momento no final do filme em que está a Alda Mae Brown, a Molly, que é a Demi Moore, e o Sam, desencarnado. As duas encarnadas e o Sam desencarnado. As duas que estão ali não estão vendo o Sam, porque ele está desencarnado, mas a Alda Mae Brown está ouvindo o Sam, porque ela tem a clareaudiência. Porque o Sam está desencarnado e vibra numa outra frequência, não dá para enxergar. E o Carl, num acidente ali, ele desencarna. Um vidro desce de uma janela e entra no peito de Carl. E Carl morre instantaneamente, ou seja, desencarna. Quando ele desencarna, que aquele vidro entra no peito do Carl, do filme Ghost, quando aquele vidro entra no peito dele, ele sai assim, ó, do corpo. Lembra disso? Ele sai assim, ó. É assim o desencarne, Mike. De muitos. Cada desencarne é diferente, eu sei. Mas muitos desencarnes são desse jeito. Muitos desencarnes são desse jeito. Ou seja, ele nem sentiu. Foi tão rápido que o vidro desceu no peito dele que o espírito dele foi cuspido. Saiu na hora. Quando o espírito do Carl saiu, ele olhou para trás e viu o corpo dele morto, com o vidro no peito. O Carl
olhou para o lado e viu o Sam desencarnado, porque o Carl estava desencarnado. Então, desencarnado, ele conseguiu enxergar o seu amigo Sam desencarnado. Sabe o que o Sam disse para ele, Mike? O Sam disse assim para o Carl, com uma cara de tristeza. Ah, Carl. Como se dissesse, por que você fez isso, Carl? Eu amava tanto você, Carl. Por que você me traiu? Por causa de dinheiro. Ele disse, ah, Carl, que pena. Você era tão jovem, tinha tudo para dar certo, para ser bem-sucedido, constituir uma família. Como se ele dissesse isso. Nós estamos acrescentando, porque o ah, Carl diz muita coisa. O ah, Carl diz várias páginas. Nós estamos dizendo as várias páginas que não foram ditas. O Carl compactou com as trevas, Mike. Quando traiu Sam por causa de dinheiro. Porque o assassinato de Sam, que o bandido fez, o Mike é responsável. O Mike não, o Carl é responsável. Porque foi ele que contratou o cara para assaltá-lo. E o cara matou o Sam. Então, o Carl é responsável por aquele assassinato também. Pela traição e pela ganância. Naquele momento que o Sam fala para Carl, ah, Carl, vem umas sombras escuras das trevas. Uns espíritos das trevas que desce do chão. Puxa ele e leva lá para baixo. Você acha que aquilo é ficção, Mike? Aquilo é verdade, Mike. Aquilo acontece, Mike. Você quer isso para você, Mike? Sai do lado dela, Mike. Ela é das trevas. Ela tá te hipnotizando e manipulando, Mike. Ela é uma hipócrita. E já faz isso há milênios, Mike. É um espírito muito experiente na manipulação e na hipnose, Mike. Lembra do faraó? Merneptah, da época de Moisés. Ele foi amiguinho de Moisés durante muito tempo. Depois Deus acordou Moisés. E Moisés foi lá e falou para Merneptah, solta os escravos, Deus está mandando. E começou uma briga dele com Merneptah. E Merneptah falou, nossa, eu criei você. Criei entre aspas, foram criados juntos. Você foi instruído aqui. Olha o que você está fazendo comigo, com a gente aqui. Não é traição, não. É planejamento de Deus. Como agora, Mike? Como agora, Mike? Acorda, Mike. Sai da hipnose, Mike. Você está hipnotizado, Mike. As direções que você está recebendo, Mike, é do cascão astral, do falso pai João de Aruanda. Essas direções são das trevas, Mike. Acorda, sai da hipnose. Sai, 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 sai. As máscaras estão caindo, Mike. Os das trevas estão sendo todos revelados, desencarnados e encarnados. A casa caiu para eles, Mike. Nós não queremos que a casa caia para você, Mike. Saia daí antes que a casa desmorone, Mike, porque ela vai desmoronar. Porque ela está tomada pelas trevas. Eu estou falando isso para muitos Mikes que estão em centros, igrejas, dominados pelas trevas. Isso é para salvar os Mikes que dá para voltar para a luz, que são da luz, mas cometerão um engano. É para salvar muitos Mikes. Sai, Mike. A casa vai cair, Mike. A casa vai se afundar na própria merda, Mike. Sabe por quê, Mike? É hora da justiça. E a justiça está aqui, Mike. Lembra? E não sou eu, é ele. Eu tô na aba dele. Quem tá dando a palestra é ele, Mike. Não sou eu só tô na aba. Só tem 5% meu, 95% é dele. É 95% de animismo, Mike. Mas de um animismo muito bem animizado, não é? Os 5% é só pra ele ficar com esse jeitinho, Mike. Porque sabe, né, Mike? Ele é anjinho. Ele tem que falar um pouco mais incisivo, Mike. Então os meus 5% é só pra isso. Volta, Mike. Pai João de Aruanda te chama, Mike. Nós não citamos o nome de ninguém conhecido. Nós só falamos de personagens. Sam, Carl, Molly, Alda Mae Brown, Jack Daniel, Joel McDowell. Jack Daniel e Mike.
Foram esses os nomes que nós citamos. E Julius Radervold. Julius Radervold. A palestra foi para muitos. E ela vai salvar muitas vidas. A do Mike e as pessoas ignorantes e ingênuas as quais o Mike está influenciando. E adquirindo muitos karmas, Mike. Fica com Deus, Mike. Volta, Mike.